Novamente, há protestos em Paris nesse momento, é isso? Piotr, muito violentos, tá? São imagens ao vivo, agora 15:05 no horário de Brasília, 15:09 dessa segunda-feira, né, dessa terça-feira na cidade de Paris. Essa é uma região central da capital francesa, perto da Praça da República, que é um ponto bastante comum entre os franceses de protestos. A gente vê bandeiras aí de alguns sindicatos que mobilizaram pela segunda semana, já vamos entrar na terceira semana consecutiva, de protestos. Agora, estes são simbolicamente importantes porque é a primeira onda de protestos depois do final de semana de uma canetada que foi dada pelo presidente francês Emmanuel Macron. Tudo isso aqui está sendo motivado por uma reforma da aposentadoria que foi colocada goela abaixo na população francesa. O que eu quero dizer? Houve um projeto do presidente, passou pelo Senado, mas não houve a aprovação do que aqui nós chamaríamos da Câmara dos Deputados, lá os membros da Assembleia Nacional. Isso gerou uma revolta porque o presidente Emmanuel Macron sabia que ele não teria força para essa aprovação. Então, o que ele fez? Acionou um artigo da Constituição francesa que fez com que ele quase que assinasse como um decreto, fizesse com que a proposta passasse obrigatoriamente sem a aprovação dos deputados ou do legislativo. Isso tem gerado uma onda de protestos. O que a gente tem visto é que, com o passar dos dias, esse protesto, Piotr, ele tem ficado mais intenso e mais violento. A gente vê bombas de gás lacrimogênio e uma ação das tropas de choque tentando repelir essa população. São milhares de manifestantes que fecharam um ponto central. Nessa imagem mais aberta, a gente consegue ver no canto aqui mais esquerdo da tela este monumento que é a representação da República na capital francesa. É uma efígie que fala da República e é uma parte bastante central ali da capital francesa. A gente entende que o trânsito de veículos foi completamente interrompido e, ao fundo, a gente vê a tropa de choque marchando, tentando aí dissipar um pouco essa manifestação. Igualdade, fraternidade e liberdade. Exatamente. Aqui é uma efígie, em cima tem a República e embaixo são 3 figuras femininas que representam o que o Piotr falou, que são os lemas, que é o lema francês desde a Revolução Francesa. E a liberdade, igualdade e fraternidade, representadas nesse movimento como figuras femininas, sustentam uma figura maior, que é a República. De uma decisão do presidente de não consultar o parlamento que foi tão eleito quanto ele, para, obviamente, fazer mudanças constitucionais que é no sistema de previdência da França. Exatamente. No mundo civilizado, tudo isso, na França, no mundo ocidental civilizado, uma medida goela abaixo assim, Favalli? Olha, Piotr, e os cartazes que foram vistos em protestos como este no final de semana, um em particular me chamou a atenção, que um manifestante dizia: atenção, senhor presidente, a última vez em que houve decisões em que não foram aprovadas pelo povo, nós, o povo, invadimos o Palácio de Versalhes e arrancamos a cabeça do rei. Daí a Revolução Francesa. A Revolução Francesa. Acabamos com a monarquia com um protesto, o que surge como um protesto, porque o povo não havia sido consultado. É claro que nós estamos falando aí de um sistema de governo pré-democrático na França, isso abre portas para o iluminismo, a Revolução Francesa, que acaba ditando regras para a democracia contemporânea. Então, a França está indo em contra a sua própria história. Só que isso que nós estamos falando aqui, eu e o Piotr, não tem nada de ilegalidade. Existe o artigo 49, parágrafo 3º da Constituição francesa, que foi criada no pós-guerra, depois por Charles de Gaulle, ali como uma ferramenta de que o presidente aprovaria leis sem passar pelo parlamento, a princípio, numa França pós-guerra, por questões de segurança. Mas a palavra segurança não aparece no parágrafo 3º do artigo 49. O presidente Macron usou este benefício. Desde que isso foi criado, esta Constituição, a Quinta República Francesa, Piotr, é do final da década de 50, num arco aí de uns 13 anos depois da Segunda Guerra Mundial. Até hoje, ela foi usada 100 vezes, este artigo 49. Ou seja, 100 leis francesas não passaram pelo parlamento, mas raramente nós vimos uma manifestação popular como esta, depois que o presidente usa este artifício. É claro, porque uma decisão do presidente agora vai afetar diretamente
todos os franceses adultos que estão em idade produtiva. Em via de regra, essa nova regra da presidência determina que o francês trabalhe 2 anos a mais. Quem está reclamando... 62 para 64, exatamente. Né? O aumento da idade mínima para aposentar-se. Exatamente. Com raras exceções, que são os sindicatos que estão mobilizando principalmente essas manifestações. A exemplo de trabalhadores que executam trabalhos insalubres. Então, os catadores de lixo, quem faz a limpeza urbana, por exemplo, poderia se aposentar aos 57 anos. Vai ter que se aposentar aos 59. Vão trabalhar 2 anos mais. Eles já pediam alguns outros benefícios por conta do trabalho insalubre. Eles só não ganharam esses benefícios como perderam o direito de se aposentar aos 57 anos. Então, estes protestos, eles são muito empurrados pelos sindicatos, principalmente dos catadores de lixo em Paris. Por isso que andar pela Cidade Luz, né, a charmosa Paris, hoje é um sacrifício, porque há pelo menos 10 toneladas de lixo nas ruas de Paris que não estão sendo recolhidas porque o sindicato dos catadores de lixo, da limpeza urbana, forçaram uma greve na categoria. Agora, Favalli, vamos lá. Uma coisa é o julgamento do mérito da previdência, do sistema previdenciário francês, que obviamente requer um estudo um pouco mais técnico. Agora, esse é um assunto que afeta a vida das pessoas. Há um Congresso eleito para discutir, até porque as propostas podem ir e voltar. Um presidente usar uma brecha, ou seja, é uma legalidade? Sim, tá legal. Mas aí tem a diferença entre legalidade e imoralidade. Exatamente. Esse é o ponto. E nós estamos falando de uma França do mundo ocidental, democrática, aliás, com um presidente que adora, digamos, inclusive no mundo europeu, a passar lição de moral em outros líderes europeus também. A primeira-ministra, a líder italiana fala isso com frequência, inclusive, reclamando desse comportamento de Macron. É uma completamente idiosincrasia isso, não é? Olha, Piotr, tem mais. Durante a semana, houve uma avaliação da popularidade do presidente Emmanuel Macron. Foi publicado nos jornais no final de semana. E olha, o levantamento foi feito antes da tal canetada que aconteceu no final da semana passada. Publicado estes dados nos jornais no final de semana, apontam que Macron tem uma queda histórica na sua popularidade, 28% de aprovação. Então, imagina o quanto que vai cair depois agora desses protestos e depois da decisão dele. A cidade que mais recebe turistas no mundo está intransitável por causa do lixo diante dos protestos dos sindicatos do pessoal da limpeza, é isso? Bom, e piorou agora porque essas manifestações travaram o trânsito, devem fechar vias turísticas. Aqui a gente tem um excelente exemplo. Sempre que há um ponto nevrálgico dentro de Paris, saiba que os manifestantes vão se reunir aqui na Praça da República. É um ponto central, tem conexões entre metrôs, turistas e parisienses conhecem isso muito bem. E olha, atenção para essa imagem, essa névoa que está subindo. Não é nenhuma cerração, não é nenhuma neblina. Isso é gás lacrimogêneo que foi lançado contra esses manifestantes. Quer dizer, nesses embates da polícia com os manifestantes. Exatamente. Favalli, a gente continua acompanhando. Daqui a pouco você nos traz mais detalhes. Só vamos dar uma olhadinha de novo nessa imagem aqui, Serginho. Vamos lá, a gente está vendo as imagens aqui desse confronto agora dos manifestantes. A gente vê que essa névoa aumentou pelas imagens que nós estamos vendo aqui, ou seja, há mais confronto. Bom, a gente está vendo aqui a população, os manifestantes mais acumulados de um lado, há um espaço em aberto que a gente está entendendo, a polícia de confronto está do outro lado, né? É o que a gente consegue entender ou depreender dessa imagem, é isso? A gente está vendo também ali as imagens de viaturas policiais ali mais ao canto que você está vendo na sua tela ali, digamos, deixe-me ver à direita ou à esquerda. Bom, vamos lá. Para quem assiste, à esquerda é a nossa direita aqui. Exatamente. Então a gente vê um conjunto de sirenes ali. Esse tom azul é um tom típico do carro de polícia parisiense. Então a gente entende que houve um cercamento ali nesse quadrilátero, né, nesse quarteirão da Praça da República. A gente vê uma diminuição do corre-corre, muita gente se concentrando no que para o nosso telespectador é no canto direito da tela, porque justamente ali tem uma saída para o metrô da Praça da República. Então a gente entende que houve aí uma dispersão bem eficiente, as pessoas agora desistiram da manifestação e devem estar voltando para casa. Agora são 5 minutos para as 5 horas da tarde aqui no horário de Brasília, quase 9 horas da noite no horário de Paris. Faz frio, finalzinho do inverno, deve estar uma temperatura média aí de 7, 8 graus, mas o parisiense não
se importou com o frio para dizer que ele está muito insatisfeito com o governo federal. Em defesa de Emmanuel Macron, podemos dizer que o sistema previdenciário é hoje um desafio no mundo inteiro. As pessoas, felizmente, por causa do desenvolvimento, estão vivendo muito mais e isso é um drama para a questão previdenciária. Daí a necessidade, se discute também isso aqui. Isso foi discutido 4 anos aqui no Brasil. Você se lembra, no primeiro ano do governo Bolsonaro, houve uma discussão e fez-se a reforma da Previdência aqui no país. Só que nós tivemos, naquele momento, depois de anos de discussão aqui no Brasil, um convencimento da população da necessidade. O que a gente percebe, tanto que foi aprovado em tempo recorde, em 10, 11 meses, a reforma da Previdência no Brasil. A gente está vendo aqui que esse convencimento, pelo que a gente entendeu, não foi feito pelo governo francês, porque o nível de protesto é absurdamente alto, Favali. Piotr, era uma das bandeiras do governo Emmanuel Macron. É claro que ele não usou isso na campanha, porque, em qualquer parte do mundo, é uma medida naturalmente muito impopular. Sim. Mas ele sabia que a bomba ia estourar no colo dele. Aí existem 2 justificativas. O governo diz que a pirâmide etária hoje, no resto do mundo e principalmente na França, onde os colchões sociais estão bem alargados, tem uma qualidade de vida, o cidadão francês, ele tem uma expectativa de vida que passa dos 80 anos. Então, o período produtivo de trabalho de um adulto tem de passar dos 60 anos. Numa conta rasa, claro que o cálculo é muito mais complexo, mas resumindo, a justificativa do governo é essa: a pirâmide etária não permite mais uma previdência da maneira que estava. Agora, por outro ponto, a oposição diz que não, ainda existe uma margem de manobra que poderia ser de uma maneira mais escalonada, a exemplo do que é feito na Alemanha. A Alemanha, a maior economia da Europa, a França, a segunda maior economia da zona do euro. A Alemanha já fez esse processo de reforma da Previdência de uma maneira escalonada. Hoje, o alemão, ele trabalha até talvez os seus 67 anos e 10 meses. Tem aí um período que parece que não faz muito sentido, de 10 meses, sim, mas isso é pela cláusula de escalonamento. Claro que a gente está falando de uma aprovação de uma lei goela abaixo para a população francesa na semana passada, mas não significa que passa a valer a partir de hoje, amanhã. Começa a valer a partir de 2030 e, neste período, também serão aplicadas essas cláusulas de proporcionalidade.